Bom dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a dengue, só que mais focado para o mosquito, tá? Na prevenção e no controle do mosquito. Tá? O que é a dengue? Ela é uma doença infecciosa, mas não é contagiosa, ou seja, ela não vai passar de você para alguma outra pessoa caso você tenha a doença. Para ser transmitida, ela precisa do mosquito, do vetor, né? Normalmente, o conhecido o Aedes aegypti. Ela também pode ser transmitida pelo Aedes albopictus, porém aqui no Brasil não é normal, não foi confirmados muitos casos, porém ele pode transmitir, tá? Mas o mais conhecido é o Aedes aegypti. Eu não sei se vocês sabem, porém devem saber, né? São feitas bastante campanhas em relação a isso, em relação ao mosquito, como controlar, o que a doença causa, porém as pessoas, eu não sei se por uma falta de conhecimento ou falta de vontade, acabam não tomando as prevenções básicas e a doença está se disseminando cada vez mais aqui no Brasil, tá? Então, em relação à doença, ela só acontece quando o mosquito te pica e tem que ser um mosquito fêmea, tá? O macho ele não se alimenta do sangue, só a fêmea. A fêmea é que vai se alimentar do sangue do ser humano, te picar e transmitir a doença, caso você esteja contaminado ou caso ela esteja contaminada, tá? E o que eu quero dizer? Se o mosquito estiver contaminado, ele vai te passar a dengue. Se você estiver contaminado e um mosquito que não esteja contaminado te picar, ele vai pegar o vírus e depois vai passar para outra pessoa. É assim que acontece a transmissão da doença. Tá? Então o mosquito tem que te picar, contrair a doença e daí ele passa para outra doença. Também tem o fato de que alguns ovos do mosquito podem nascer contaminados. Tá? A proporção é pequena, é menor, porém pode acontecer, tá? Do mosquito já nascer com a doença. O número de casos da dengue aumenta normalmente no verão ou em dias quentes e úmidos. E os sintomas que normalmente ocorrem nas pessoas são dor de cabeça, febre, dor atrás dos olhos, manchas na pele, né? Manchas avermelhadas na pele, dor de barriga, vômito, dor de barriga eu já falei, dor muscular, dor nas articulações. A febre normalmente é uma febre alta, acima de 38,5, 39, tá? Pode ocorrer também sangramentos, pequenas hemorragias, pressão baixa, enfim, são vários os sinais. Às vezes eles são inespecíficos, tá? Comuns a outras doenças. Então, como eu disse, são vários sinais. E um detalhe do porquê é importante controlar esse mosquito é que ele não transmite apenas a dengue, ele transmite várias outras doenças. Ele transmite também a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, ou seja, em apenas um mosquito, apenas um vetor, você tem 4 doenças, tá? E ele pode transmitir as 4 ao mesmo tempo. Então, isso é muito crítico, né? Você ser contaminado com 4 doenças ao mesmo tempo e todas elas são extremamente graves, né? Dependendo se você for idoso, criança, enfim, causa uma gama muito grande de sinais aí e sintomas e ela leva ao óbito, tá? A dengue não tem tratamento específico, né? Se trata os sintomas e esse que é a fase crítica, né? Porque você não tem um tratamento específico para a doença, dependendo da sua condição de saúde, isso pode te levar rapidamente ao óbito, tá? Então é por isso que a gente tem que tomar atenção e ter cuidados e fazer a prevenção e o controle do mosquito, tá? Aqui é a anatomia, entre aspas, do mosquito da dengue, né? Aqui tá falando, desculpa, aqui tá falando de tudo sobre como ele localiza a pessoa que ele vai picar, como ocorre o sugar do sangue, né? Enfim, aqui fala de uma parte que é muito legal da saliva dele, que ela contém anestésicos e anticoagulantes. Então é por isso que talvez você não sinta a picada do mosquito, tá? E você não consegue interromper
ele sugando. Se você não vê, né? Se você não vê e não sentir, você não vai saber que foi picado, tá? É pelas substâncias que estão presentes na saliva dele, tá? Ele localiza o ser humano através do odor, né? Nós liberamos um odor que ele consegue localizar, e também através do CO2, tá? Os mosquitos normalmente localizam nós pelo CO2 que é emitido, tá? O gás carbônico que emitimos através da respiração, tá? Aqui no canto direito também já tem mostrando sobre os ovos da dengue, e está dizendo sobre as fases do ciclo, tá? Então, como vocês podem ver aqui no canto, deixa eu mostrar para vocês, o ovo da fase que é a fase onde ele está no ovo até a fase adulta, isso pode acontecer de 5 a 7 dias, ou seja, é um período bem curto, né? 5 a 7 dias, uma semana, para esse mosquito sair do ovo e virar adulto, é um período muito curto, por isso que ele se prolifera tão rapidamente e por isso que nós temos que ficar atentos e realizar o controle desse mosquito, porque uma semana é um período de tempo muito curto para a quantia de mosquitos que podem nascer e contaminar as pessoas, tá? Levar doenças às pessoas, tá? Então do ovo ele vira larva, da larva ele vira pupa e da pupa ele vira o adulto. Tudo isso num período de uma semana. O adulto ele vai viver cerca de 30 dias, ou seja, um mês. Só que durante esses 30 dias eles podem picar e infectar, se eu não me engano, até 300 pessoas, tá? É muita gente. Isso apenas um mosquito fêmea, né? Como eu falei, são as fêmeas que sugam sangue, tá? E em relação aos ovos, eles podem ficar no ambiente sem água por até 450 dias. Alguns falam 400, outros falam 450 dias, tá até escrito aqui, ó, 400 dias, tá? Porém, o que isso significa? Ele é extremamente resistente no ambiente e fica 1 ano e 3 meses, mais ou menos, grudado nas superfícies, né, nos locais onde a fêmea vai botar o ovo, e eles ficam grudados lá sem água, sem condições nenhuma de sobrevivência, porém, eles ficam, é como se fosse hibernando, eles ficam lá, paradinhos, tá? E assim que cai a água, assim que chove, ou eles encontram boas condições para nascer, eles nascem e em uma semana esses ovos, né, esses diversos ovos, vão sair e virar adultos, tá? Se vocês quiserem dar uma lida aqui, é bem legal, tá? Essa parte da anatomia. Eu não sei se vocês vão conseguir só, tá? Aqui no canto, aqui embaixo, está dizendo sobre o sangue, né? O sangue infectado chega no estômago do mosquito, chega nas glândulas salivares e é ali que o vírus se replica, tá? Aqui também é só a anatomia de um pernilongo, né, do Culex, ou de outros pernilongos normais, falando também do fato do CO2 que eu comentei anteriormente, falando de como que eles localizam as presas, enfim, é mais por curiosidade que eu botei, tá? Então aqui, quando ele pica, certo? Quando ele acha o vaso sanguíneo e pica a pessoa, o sangue vem, daí o sangue vai encher essa parte aqui. Eles podem ficar até 10 minutos sugando sangue sem parar, tá? As fêmeas, é sempre as fêmeas, tá? Deixa eu apagar aqui. A dengue tem 4 sorotipos aqui no Brasil, tá? Quando você se infecta por um sorotipo, você pega a dengue. Só que quando você se infecta por outro sorotipo, depois de já ter tido a dengue uma vez, você vai ter a dengue hemorrágica, que é muito pior do que a dengue normal, tá? Ela não está relacionada com o nosso sistema imune. A dengue hemorrágica, ela está relacionada com uma resposta excessiva do nosso sistema imunológico contra o vírus. Ou seja, ele acha que é o sorotipo 1, ele confunde, vamos dizer assim, que ele confunde, porém é o sorotipo 3. Então vamos dizer que ele tem essa diferença aqui, ó, tá? E o seu corpo, na hora que vai tentar eliminar esse vírus, tá? Imagina que aqui são as células imunes.
Na hora que ele engoliu aquele vírus ali e tentou eliminar, achando que era uma coisa, na verdade era outra. Então, imagina que isso aqui em preto são os vasos sanguíneos nossos, tá? Nosso sistema sanguíneo. Na hora que ele fez isso, essa reação exagerada do sistema imune e os mediadores químicos, então, etc., eles vão causar um aumento de permeabilidade nos vasos sanguíneos. Então o sangue começa a vazar de dentro dos vasos, né? E isso causa hemorragia, tá? Ó, não sei se vocês vão conseguir entender, mas o sangue começa a vazar. É uma reação exagerada do nosso sistema imune, causando a perda de líquidos e posteriormente isso vai causar o choque, tá? O choque, queda de pressão e em decorrência disso pode levar ao óbito rapidamente, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa síndrome do choque, quando ela não é tratada da forma correta, ela pode levar a pessoa a óbito em até 24 horas. Tá? Então tem que ficar muito atento aí com os sintomas que ela causa, queda de pressão, as manchas na pele, confusão mental, dor abdominal principalmente, às vezes desmaios ou tontura, perda de consciência, pulso rápido e fraco, né? Em geral, ela causa diversas alterações de coagulação no sangue. Tá? Então aqui eu já tinha explicado lá no começo do vídeo como o mosquito se desenvolve. Tá? Ele vai procurar água limpa e parada, certo? Que pode ser plantas, vasos, pneus, lixo jogado. Normalmente pneu e lixo jogado é onde mais tem água parada, tá? Principalmente depois da chuva, isso é óbvio, né? Então, como eu falei, os ovos podem ficar de 400, 450 dias sem água, são resistentes no ambiente, tá? E em uma semana dos ovos, eles já viram adultos, uma semana, tá? Lembre também que quem pica os humanos, né, são as fêmeas, os machos não, os machos procuram seiva de plantas, enfim, outras formas de se alimentar. Quem pega o sangue é apenas a fêmea, tá? E aqui eu já tinha explicado também o processo de contaminação. Do mosquito que não está contaminado, ele vai picar alguém que está contaminado, depois ele se contamina, o vírus multiplica nele e ele passa para outra pessoa. Vale lembrar também que o mosquito adulto sobrevive por 30 dias, podendo infectar aproximadamente 300 pessoas durante esse período. Tá? Aqui é o mesmo quadro, porém de uma outra forma, né? O mosquito na fase adulta, os ovos, larva, pupa, mosquito fase adulta. Tudo isso em quantos dias? Lembra que eu falei agora? Uma semana, tá? Para nós humanos, o período de transmissão da doença dos humanos para o mosquito começa um dia antes do aparecimento da febre e dos sintomas e vai até o 6º dia da doença. Tá? Então, esse é o período em que o vírus está presente no nosso sangue. Tá? Se você tiver com sintomas ou souber que está com dengue, seria legal se você conseguisse ficar isolado, né, tomando todas as medidas preventivas, aí, passando repelente, evitando locais com muito lixo ou criador de mosquito, se você souber, né, se for possível, para que outro mosquito não te pique e para que você não contamine esse mosquito e esse mosquito contamine outra pessoa, tá? Depois do mosquito te picar, aproximadamente 8 a 12 dias, se eu não me engano, é o período em que ele vai estar podendo transmitir para a próxima pessoa, tá? Aqui outra imagem da transmissão, mas é tudo isso que eu já falei para vocês. Um outro detalhe que eu esqueci é que o mosquito, ele é normal dele picar mais de dia, tá? Você vai ver o Aedes se alimentar mais de dia, a fêmea. Porém, se ele tiver a oportunidade de picar à noite também, isso pode acontecer, tá? Não é exclusivo dele ficar picando as presas, né? Nós, só de dia, tá? Aqui na primeira imagem, temos dicas, né?
medidas preventivas de como combater os focos de larva, lembrando que o mosquito coloca os ovos e eles ficam até 450 dias sem água, então por isso que é importante você fazer essas medidas que eu vou falar agora, tá? São simples de fazer, simples de se resolver, porém a gente não aplica no dia a dia e é por isso que a doença se prolifera cada vez mais, tá? Por falta de cuidado. Porque por falta de conhecimento eu acredito que não seja, eu espero que não seja, porque sobre a dengue é muito bem divulgado, tem informações em todos os lugares, e eu acredito que seja falta de cuidado e tem como a gente melhorar isso daí, né? Então manter as caixas d'água tampadas, se possível realizar a limpeza delas a cada 6 meses, é bem legal para você e para sua família também, tá? Os ralos, as calhas, tirar o lixo dali. Por que eu vou tirar o lixo dali? Pô, para não acumular água aqui, né? E também pode ter dejeto de pombo ali que passa outras doenças, enfim. Então é só fazer a limpeza que você melhora bastante, tá? Isso ajuda até na durabilidade do imóvel, porque não vai ter o acúmulo de água, às vezes causa uma infiltração, causa um vazamento, as paredes ficam todas escorridas, daí você tem que mandar repintar, né? Enfim, você pode fazer a limpeza de latões, né? O ideal é que eles estejam tampados, obviamente, né, para não acumular água, mas você pode fazer a limpeza porque a fêmea, quando ela vai colocar os ovos, ela não coloca direto na água, ela coloca nas superfícies próximas à água. Então, os ovos ficam grudados ali e quando aquilo ali chove ou se enche de mais água, eles acabam eclodindo, tá? E lembra que depois que eclodem é 1 semana para o mosquito ficar adulto. Quantas plantas você pode substituir por areia, né? Ao invés de colocar água embaixo, põe areia, tira a água. Você pode pôr alguns produtos químicos ali também para evitar que o mosquito coloque os ovos ali, porque ele gosta de água limpa e parada, tá? Então se a água tiver alguma coisa diferente, o mosquito sente, ele sabe e não vai colocar os ovos ali, ele procura outro local, tá? Manter as garrafas viradas para baixo e de preferência tampadas, né? Muita gente joga a garrafa em algum lugar. O ideal é que você não jogue lixo em local nenhum, né? A não ser no local adequado. Porém, se você for jogar, se você for fazer isso, pelo menos tenha consciência de jogar a garrafa tampada, né? Ou pelo menos, eu não sei, uma garrafa quebrada, porém, mas aí você pode causar outros riscos, você pode machucar as pessoas, animais, podem se cortar na garrafa, enfim. O ideal é que você não jogue o lixo, mas se você for colocar uma garrafa em algum lugar, coloque ela virada de cabeça para baixo e tampada, né? Pneus também, eu não sei por que as pessoas jogam pneu ao céu aberto, sendo que você poderia guardar ele num cantinho ali e tal. Os pneus que não estão tampados ou que não estão com roda, né? Porque se ele tiver com roda é muito difícil de juntar água ali, né? Então o pneu velho você descarta ele em algum local ideal, né? Local correto, mas não jogue no ambiente, né? Porque o pneu acumula água de uma maneira excelente para o mosquito. Então, e é muito comum da gente ver pneu, sabe? Porque eu não sei porque as pessoas jogam os pneus em qualquer lugar. Você sabe que vai dar dengue, você sabe que vai acumular água. Não tem desculpa. É inaceitável isso, tá? E aqui também manter o lixo tampado, tá? Tomar cuidado com piscinas. As piscinas podem ficar cobertas, é melhor, né? Ou fazer o tratamento da água. Porque o que você vai fazer na piscina? O básico. Se você tem uma piscina na sua casa, você tem que cuidar dela, deixar ela limpa para você poder usar, né? E colocar cloro para evitar bactérias, germes, enfim. O cloro ele vai matar os ovos, tá? Ele é bem eficaz, bem eficiente. Ele elimina os ovos, não só do Aedes, né? Como de outros insetos. E o cloro tem vários tipos, né? Eu coloquei algumas marcas aqui, eu não conheço muito sobre cloro, mas eu sei que tem várias marcas. Tem cloro em pastilha, tem cloro concentrado, tem vários tipos, cloro múltipla ação,
HTH, enfim. Isso daí você vê na hora que for comprar lá, mas é só uma informação a mais aí para vocês. Aqui, demonstrando os agentes de saúde, né, agentes comunitários. É extremamente importante que você permita a entrada deles no imóvel, né? Eles vão estar identificados com o colete da cidade, normalmente eles têm crachá também, sabe? E o que eles vão fazer no seu imóvel? Por que você não deixaria eles entrar? Ah, porque minha privacidade, não sei o que, sabe? Essas desculpas assim. Não é legal a gente ter outra pessoa que nós não conhecemos entrando na nossa casa, mas eles vão prevenir os riscos para você. É um serviço que você tem direito e é um serviço que você paga, tá? Eles vão te passar informações, eles vão te falar se está tendo casos de dengue na região. A visita deles na sua casa é extremamente importante. Às vezes tem um foco de dengue ali e você nem sabe. Porque acontece, às vezes casal de idosos ou pessoas idosas acabam não percebendo isso, tá? Às vezes você tem problema de vista, você não consegue enxergar direito que ali tem um foco, tem um acúmulo de água, tá? Então eles vão estar indo, eles fazem coleta da larva, eles fazem a limpeza, a remoção manual, tá? Eles pode ser que eles subam até no telhado para te ajudar, para fazer despejar produtos químicos na caixa d'água, tá? Produtos biológicos ou químicos que não vão te prejudicar, tá? Que fique bem claro isso, não é só porque é um produto químico que vai estar causando dano à sua saúde. Aqui provavelmente ele está despejando ou cloro, ou não tem como eu falar porque é uma imagem, né? Mas pode ser um cloro, pode ser o BTI, que é um bacillus, né? Bacillus thuringiensis israelensis, o nome disso. O BTI ele é uma bactéria que é inofensiva para seres humanos e animais, tá? Então você pode colocar ela na água, só que ela é letal para os mosquitos. Essa bactéria acaba matando os mosquitos, mas é inofensiva para nós, para a população, tá? Enfim, essa bactéria ela vai criar uma toxina ali dentro do mosquito que vai ocasionar a morte dele, tá? Aqui eu acredito que também ela esteja jogando o BTI, tá? É excelente, ele faz o controle de uma forma muito boa e a presença dos agentes, da visita dos agentes na sua residência é extremamente importante. Se eles forem na sua casa e tiverem identificados, né? Libera a entrada deles, é uma coisa rápida, eles vão dar uma olhada, vão passar algumas informações para você, talvez escolher algumas informações e isso é para o próprio bem da população, tá? Como eu disse, é um serviço e você paga por esse serviço, né? Ele já está incluso nos seus impostos, enfim. Você deveria ficar feliz, né, de estar havendo essa visita na sua casa. E se não tiver havendo, e você achar que tem algum caso, alguma coisa assim, você estiver vendo os mosquitos, né, você pode estar avisando também para a vigilância sanitária, enfim, para a prefeitura ou para alguém que colete essas informações na região, tá? Porque a prevenção é a melhor forma de evitar, né, a proliferação do mosquito e da doença também. Não só da dengue, lembra que eu falei das 4 doenças: dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Tudo do mesmo mosquito, tá? Aqui também é uma forma de controlar os mosquitos. Tem as larvitrampas, as ovitrampas, né? Que são basicamente locais onde é feito o controle. Você coloca a água ali parada, né? Locais onde pode haver a presença do mosquito, a proliferação dele, e depois você coleta essas larvas, você vai fazer o estudo delas, você vai ver se elas já estão nascendo com vírus, se os mosquitos já estão infectados, enfim. Nela você pode colocar também o BTI na água, né? Então o mosquito põe os ovos ali, porém já não nasce, né? Morre tudo. Pode ser usada também no controle com mosquitos transgênicos, né? Biologicamente modificados, que eu vou falar um pouco mais à frente.
Mas enfim, se você vê essas armadilhas aqui, por favor não mexa, são por controle e estudo do mosquito, tá? Não vá tentar virar ou destruir isso aqui, levar embora, né? Isso aqui é pro estudo e é pro bem da população, tá? Isso aqui, ó, é uma situação inadmissível, né? A pessoa sabe com certeza que pneu é perigoso, que acumula água, mas mesmo assim a falta de noção, de consciência ou de vontade faz com que ela não tome conta do próprio terreno, do próprio negócio dela, né? Olha a quantia de água que tem aqui. Aqui a pessoa fazendo o controle com o BTI, como eu havia falado, né? Os ovos são colocados aqui no cantinho e eles podem ficar até 450 dias, como eu falei. Os pneus são excelentes para ter um acúmulo de água e causar a proliferação da doença, tá? Nós veterinários, quando não estamos a campo, né? E os agentes comunitários de saúde também já fazem a eliminação manual, né? A remoção desses pneus, itens, né? Acessórios que ficam ou lixos, né, que ficam jogados aí em terrenos. Quando a gente pode, a gente ou quebra isso aqui, ou fura, ou vira de cabeça para baixo, joga em algum local adequado, tá? Coloca em algum local adequado. Normalmente não é feito o controle com BTI em um pneu, pelo menos aqui na região a gente não faz isso. A gente tira a água do pneu e manda colocar o pneu no local adequado, coberto, onde não vai pegar água, tá? O BTI é mais usado em algumas outras situações, caixa d'água, essas coisas assim que piscinas abandonadas, tá? Casas abandonadas, enfim, onde pode ocorrer o acúmulo de água e não tem como fazer a remoção de forma adequada e constante. Aqui é uma pessoa passando um nebulizador, tá? O UBV, né? Equipamento de porte médio, pesado aí. Você pode ver que ela está toda paramentada e está com os venenos que vão matar os mosquitos. Porém, esse veneno só vai matar os mosquitos adultos, tá? Os filhotes, os ovos, ele não tem ação. E isso aqui é mais para controle de foco, tá? Esses locais também de pneus, borracharias, mecânica, normalmente eles são pontos estratégicos da dengue e tem um cronograma onde nós vamos visitar, né, esse local, fazer a inspeção e ver se está acumulando água. Por ter esse cronograma constante, o número de casos e de proliferação de mosquitos no local acaba diminuindo bastante, tá? Cada município tem aí e segue de acordo com o manual, né? A programação, mas pode ser mensal, pode ser quinzenal, semestral, enfim. Cada um segue de acordo com a necessidade, né, do município. Olha aqui, isso aqui é um terreno, né? Você pode ver. Aqui são as dicas que eu falei já. Amarrar os sacos de lixo, garrafa virada de cabeça para baixo ou tampada, tampar a caixa d'água, realizar a limpeza. Isso aqui eu já falei, tá? Mas olha a situação que está isso aqui. Ó, extintor, pneu, lixo, lata, tem lixo de todo tipo aqui. E o que acontece? Normalmente isso é feito em locais com um menor poder aquisitivo, né, comunidades mais carentes. Eles começam a jogar o lixo ali, aí queimam, aí jogam mais lixo, aí aquilo ali vira um depósito, né, virou um lixão na verdade. Aí o que acontece? Qual que é o problema disso? Primeiro que você deveria estar colocando lixo no local correto, né? Deveria, porém, se você não está fazendo isso, você começa a jogar num terreno achando que não vai afetar você, só porque você mora na rua de cima ou porque você mora em outro bairro, você está muito enganado. Porque como eu falei, a dengue é uma semana para o mosquito do ovo virar adulto. Se ele picar uma pessoa que está contaminada, ele vai contaminar até 300 pessoas num período de 30 dias. Ou seja, se isso for num bairro vizinho do seu, numa rua acima, abaixo ou do lado da sua, isso vai acabar afetando você e sua família. É isso que as pessoas não percebem, tá? Uma ação leva a outra e um problema gera outro, que gera outro, que gera outro, que poderia ter sido evitado, tá? É simples de resolver, mas
Eu não sei se é a nossa cultura ou os nossos hábitos que não permitem isso, né? Quando eu falo nosso, eu falo de algumas pessoas em específicos, não de todo mundo, tá? Mas isso aqui é bem comum você observar, você ver, e depois que o seu imóvel, o seu terreno ou a sua região começou a juntar lixo dessa forma, para realizar a remoção é muito mais difícil, tá? Ninguém vai querer mexer aqui, ninguém vai querer tirar, as pessoas vão começar a ficar doentes, criança vai vir aí, vai pegar tétano, vai pegar doença. Isso aqui, a pessoa começa a jogar comida aí também, aí a comida atrai rato. As caixas de papelão, eu não sei se vocês sabem, mas já vou aproveitar e falar aqui também. Caixa de papelão atrai a barata atrai o escorpião, aí o escorpião ele pode se multiplicar por partenogênese, ou seja, ele não precisa do macho, né? Ele pode ele mesmo dar a luz, então o escorpião acaba se multiplicando. Aí a pessoa joga veneno para tentar matar o escorpião, mas não consegue, porque ele não vai morrer. Daí ela mata as baratas com esse veneno. Beleza, matou as baratas. Mas normalmente isso aqui, esse veneno acaba escorrendo para lagos, rios, lençol freático. Crianças acabam indo ali, se intoxicando, animais acabam morrendo, se intoxicando também com o veneno que a pessoa jogou. O veneno que ela jogou vai desalojar os escorpiões do local, vai causar mais acidentes, enfim. Sem contar o fato de roedores, ratos, né? Os ratos vão atrair as cobras, enfim. Você vê como um problema, que é jogar o lixo no local inadequado, trouxe diversos outros problemas. Eu não estou nem contando com a proliferação do mosquito, tá? Mas é só para vocês terem uma consciência, uma visão de que não é o ideal você fazer isso. Tem o local, tem a coleta, coloca naquele local. Se não está sendo coletado, avisa a prefeitura, reclama, posta imagem, faz uma associação com os moradores, mas vocês não podem deixar chegar nesse nível aqui, tá? Nesse ponto, porque depois fica difícil de resolver. Como eu disse, um problema vai trazer outro, tá? Outra situação extremamente importante as piscinas de casas abandonadas, como vocês podem ver, além do mau cheiro, do risco de acidentes, né? Não sei, pode ser que entre crianças brincar aí, né? Não deveria entrar, mas acontece, a gente sabe o que acontece. Mau cheiro, animais mortos, as pessoas aproveitam para jogar lixo na piscina da sua casa também, a proliferação da dengue, tudo relacionado, tá? Imagina, olha o tamanho dessa piscina. Qualquer piscina aqui, uma piscina que seja pequena, mas você imagina isso aqui, depois que chove. Cheio de ovos aqui de dengue, ó. Tudo coladinho aqui na parede. Choveu. Imagina a quantia de mosquitos que pode se proliferar ali em uma semana. Então, se você souber de algum imóvel abandonado, piscina abandonada, clube, qualquer coisa que acumule água, inclusive laje de casa também acumula, viu? Tem que prestar atenção nisso. Então, se vocês souberem, denunciem, tirem fotos se for possível, denunciem para a vigilância, para a prefeitura, para qualquer um que for responsável, para eles irem e realizarem um controle, notificarem o proprietário do imóvel, tá? Não é tão simples, não é tão rápido de realizar isso aqui, porque por se tratar de um imóvel, é algo privado, né, particular, às vezes é difícil de localizar o dono e realizar o controle, tá? Mas dependendo do risco e da situação que pode causar de problemas à saúde pública, a vigilância consegue entrar, os agentes conseguem entrar e realizar o controle, multar e notificar o proprietário, porque você não pode simplesmente ir embora e deixar uma piscina ou uma casa assim sem os devidos cuidados, tá? Um outro detalhe bem legal também que após uma denúncia, após um estudo que é feito na região, né, podem ser colocados os barrigudinhos, tá? São esses peixes aqui, eles podem ser colocados em caixa d'água, piscina, locais abandonados assim, por isso que é importante a denúncia, tá? A vigilância, se houver no local, eles podem colocar esses peixinhos, tá? É o barrigudinho, o guaraú, o nome deles. E o que eles fazem? Eles realizam um controle biológico das larvas. Os peixes, eles são extremamente resistentes, esse tipo de peixe, né?
extremamente resistente às mudanças ambientais, temperaturas, qualidade da água, enfim, eles são resistentes. E eles vão realizar o controle comendo as larvas. E comendo as larvas, eles impedem que o mosquito adulto chegue à fase final, né? Que as larvas cheguem à fase final e que cresçam e virem adultos. Então é possível realizar esse controle também, do controle biológico das larvas, tá? Com esses peixinhos. E outra vantagem é que eles vão diminuir o uso de inseticidas e venenos, né? E vão reduzir o tamanho da população de mosquitos, tá? Aqui, como vocês podem ver, é o que eu falei, o controle com máquinas, né, com o UBV. Porém, esse controle é apenas para os mosquitos adultos e é normalmente realizado em locais onde houve foco de dengue. Você não pode simplesmente chegar e sair espalhando veneno, sendo que não houve um foco, não houve nenhuma notificação, tá? Isso aqui é mais específico para controles onde houve o foco, onde está com muitos adultos, enfim. São feitos estudos, né, normalmente, antes de fazer isso, tá? Aqui o carro que faz o fumacê é usado ainda em alguns municípios, porém tem estudos que dizem que não é tão eficaz, porque além do barulho, além do cheiro, do veneno no ambiente que espalha, né, podendo intoxicar alguns animais, ele não causa eliminação e consciência da população. Ele causa apenas a morte dos adultos, porém, o que adianta você se matar só os adultos se você não realizar também o controle do foco, né, da onde eles estão se reproduzindo? Porque se você matar os adultos hoje, agora, daqui uma semana vai ter adulto de novo. Então, o município vai estar gastando mais com carro, funcionários, gasolina, remédio, inseticida, enfim. Fora o risco de contaminar algum animal, alguma pessoa, e isso causa um custo para a saúde também. São diversas, né, são diversas medidas que têm que ser consideradas antes de serem feitas, tá? Não é só sair espalhando veneno e, beleza, tudo bem, agora a gente está protegido. Não. Por isso que é essencial a prevenção, o controle e a limpeza do ambiente, tá? Para não deixar acumular água e não deixar ter criadouros. Tem também o mosquito transgênico, que alguns municípios estão implementando isso, e com a implementação desses mosquitos transgênicos, acaba ocasionando a diminuição também de casos e proliferação dos mosquitos. Porque esse mosquito, eles pegam um mosquito macho, tá? Lembra que é a fêmea que pica, mas ela precisa do macho para ocorrer a reprodução e ter os ovos, né? Aí ela vai sugar o sangue para se alimentar, para produzir os ovos, enfim. Coloca um DNA alterado, né, um gameta alterado lá nos mosquitos machos e liberam, vou resumir, liberam esses mosquitos no ambiente, tá? Assim que eles liberam esses mosquitos transgênicos no ambiente, eles têm como se fosse um defeito no gene deles, que eles vão passar para os ovos, para as fêmeas. Então, ao passar essa linhagem transgênica deles, esse defeito, né, no DNA, ele vai passar os gametas para essa fêmea, e esses gametas eles têm um gene letal, né? E esse gene vai impedir com que os ovos nasçam. Então, vai ocorrer a reprodução do mosquito transgênico com a fêmea selvagem, né, a fêmea que está no ambiente, só que não vai nascer os ovos, tá? Outra particularidade também é que você liberar esses mosquitos transgênicos no ambiente, acaba ocorrendo como que eu explico para vocês? Acaba ocorrendo uma competição dos mosquitos normais com os mosquitos transgênicos pelas fêmeas, tá? E essa competição, essa passagem de genes defeituosos, né, para a fêmea, impedindo com que os ovos nasçam, acaba ocasionando a queda da população do mosquito no local, tá? É bem legal, né? É bem diferente e funciona. O importante é isso. Enfim, após a reprodução do macho com a fêmea selvagem, né, do macho transgênico,
Os filhotes, né, os ovos, os filhotes que se desenvolverem, que seja, eles não vão chegar à fase adulta, tá? Eles vão morrer antes disso. Tem também o uso de uma bactéria contra a reprodução desses mosquitos, né, contra a vida desses mosquitos, né? Ela pode reduzir em até metade o período de vida deles e ela se chama Wolbachia. Ela também vai fazer uma progenie, né, os ovos. Ela também vai fazer com que os ovos sejam estéreis. Eles não vão eclodir, eles não vão conseguir nascer, tá? Então, os mosquitos que são infectados com essa bactéria, com a Wolbachia, né, o macho que é infectado com essa bactéria, ele se reproduz com a fêmea e os ovos não nascem. E com isso, ao longo do tempo, você vai também diminuindo a população dos mosquitos no local. E é o essencial para o controle da doença, né? Aqui embaixo é como a bactéria age na célula, né? Como ela vai se desenvolver lá no ovo e tal. Como ela funciona, passando o DNA, impedindo que ele se multiplique. É bem diferente, bem legal. Não vou explicar muito a fundo, porque eu também não tenho muito conhecimento sobre essa área. Porém, fica aí a informação, né? Para caso vocês tenham interesse. E aqui, como eu falei, o que estão querendo com o Wolbachia é o macho que está infectado, ele cruza com uma fêmea que não está infectada e não gera ovos, tá? Aqui a bactéria, só para vocês verem, né? Aqui, ó, Wolbachia. Ela fica ali dentro e não permite o desenvolvimento dos ovos, tá? Então isso, ao longo do tempo, acaba diminuindo a população. Quais são os principais sintomas da dengue? Como eu falei lá no começo do vídeo, dor na articulação, febre alta de início súbito, 39, acima de 38,5, 39, 40 graus, dor de cabeça, coceira, dores abdominais, manchas vermelhas na pele, isso aqui é extremamente importante. Inclusive tem um diagnóstico, né, que se chama prova do laço, onde é feito um desenho na pele aqui, depois é como se fosse um desenho, né, um quadrado de 2,5 cm, e é pressionado o local, né, para fazer com que o fluxo de sangue fique aqui, e isso ocasiona manchas vermelhas naquele quadradinho. Dependendo da quantia de manchas vermelhas, é como se você fosse considerado positivo, né, para dengue. Náuseas e vômitos também. Em geral, alterações de coagulação, permeabilidade, distúrbios, né, na circulação sanguínea, e é isso que pode levar ao óbito também. Aqui na dengue hemorrágica, né, que é aquela dengue que você tem após ter sido contaminado pela primeira vez, né, por um outro sorotipo, lembra? Eu falei dos 4 sorotipos da dengue, que você pode ser infectado pelos 4, né? Um não garante proteção contra o outro, tá? E lembrar também que você pode adquirir as 4 doenças ao mesmo tempo, dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Caso o mosquito esteja infectado, você pode contrair elas ao mesmo tempo, tá? Por isso que é importante o controle desse mosquito. Agitação e sonolência, sudorese, urina com sangue, epíxtase, né? Sangramentos pelo nariz, gengiva, confusão mental, dor de cabeça, já falei também, né? Vômitos. Aqui bem legal essa imagem, também falando sobre os sintomas, sobre como ocorre a transmissão, e aqui o tratamento. Lembra que eu falei, não tem tratamento específico, né? O tratamento é sintomático, ou seja, você vai tratar os sintomas da doença, né? O importante é procurar um médico e não se automedicar, tá? Eu vou falar disso nos próximos slides, porque tem remédios que podem ocasionar mais dano ainda, tá? Por causa da diferença de permeabilidade. Tem remédios que, enfim, eu vou falar no próximo slide, mas tem remédios que são anticoagulantes e podem piorar a hemorragia. Basicamente é isso. O que é importante caso você tenha dengue, né? Caso você já esteja repousando, mantenha a hidratação, beber muita água, tá? Causa diferença de permeabilidade, né? Líquido interno, líquido externo dos vasos. Então, você se manter hidratado, você pode manter
seu corpo funcionando de maneira mais adequada, tá? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou mudar para o próximo slide. Aqui, ácido acetil salicílico, AS, Doril, Engov, aspirina, Sorrisal. Não tome isso, tá? Eu não estou falando que o remédio é ruim. Esses remédios são excelentes quando usados e recomendados da maneira adequada. Porém, se você tomar algum desses remédios, né, com ácido acetil salicílico durante o período de infecção da dengue, você ocorre o risco de piorar muito, tá, as hemorragias, as dores que você tá e os sinais e os sintomas da doença. Isso pode te levar até o óbito, tá? Como eu disse, esses medicamentos são anticoagulantes, né? Eles acabam piorando a hemorragia causada pelo extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos, pelo extravasamento de líquidos, né? Eles acabam piorando muito. Então, você pode ter problemas gastrointestinais, gengivais, problemas urinários, renais, cardíacos, enfim. Só use medicamentos quando for recomendado após o atendimento médico, tá? E não é só esses remédios, tem outros também, tá? Aqui vocês podem achar, ó, alguns nomes a mais de remédios que podem te fazer mal, mas eu coloquei esses aqui porque muita gente conhece, né? Por exemplo, Engov, às vezes se toma depois de festa, aspirina para uma dorzinha de cabeça, porém você não deve se automedicar, né? Acho que vocês já sabem disso, tem que ter cuidado, né? E é por isso que é importante conhecer a doença e evitar o aparecimento dela, dos mosquitos. É só implementar tudo isso que eu falei no vídeo e você vai estar reduzindo muito a chance de ter criadores de dengue, tá? E de, consequentemente, ter a doença. Se você puder compartilhar esse vídeo e espalhar para pessoas que já tiveram ou para pessoas que não conheçam, talvez esse vídeo ajude elas, tá? Bom, basicamente é isso. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha ficado um pouco bem explicado, né? Espero que tenha ajudado vocês. A intenção é ajudar. Se você conhece alguém que tem dengue ou que provavelmente mora perto de criadouros, né? Locais igual eu demonstrei naquelas imagens dos pneus, sabe? Se você conhece alguém, envia para ele, para ajudar, para educar essa pessoa, para que ela tenha mais conhecimento sobre o que ela pode fazer para evitar a contaminação, tá? Lembrar que é sempre a fêmea que pica, que suga o sangue da gente, né? E que ela pode transmitir, o Aedes aegypti pode transmitir até 4 doenças, né? Vou falar de novo: febre, dengue, febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Tá? Lembrar que os ovos também eles podem ficar 1 ano e 3 meses sem água, então é um longo período de tempo no ambiente, tá? Por isso que é necessário as medidas de prevenção, limpeza, enfim, tá tudo explicado aí no vídeo. E a gente precisa melhorar a cultura, precisa melhorar a consciência da população, e eu acredito que é através de vídeos, é através de medidas educativas, né, que a gente vai ajudar as pessoas a melhorarem e a evitar a contaminação. É tão simples de fazer, mas a gente acaba não aplicando. Você deixa para fazer as coisas só depois que você ficou doente, ou depois que alguém morreu, ou depois que alguém teve sintomas muito sérios, né? Mas tentem não juntar lixo. Se vocês verem algum lixo jogado, alguma coisa virada para cima, tenta furar, quebrar ou virar de cabeça para baixo, ou tirar do local, jogar no local correto. São medidas simples que podem evitar uma epidemia aí no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Lembrar também da parte das piscinas, né? Denuncie casas que tenha piscina ou que tenha acúmulo de água na laje. Se for possível vocês verem, liga para a prefeitura, faça a denúncia. E a denúncia, eu não sei se vocês sabem, mas como que ela é feita? Não é você postar no Facebook. Pode ser que as autoridades vejam, mas isso não é uma denúncia formalizada. Você tem que ligar e fazer a denúncia. Ou ir na vigilância sanitária, não sei qual é o lugar que vocês fazem aí, mas se vocês forem na vigilância sanitária, provavelmente vocês conseguem formalizar essa denúncia.
Não precisa ser uma denúncia com seu nome, apesar de às vezes pegar os seus dados. Ela pode ser feita de forma anônima, tá? Inclusive pelo telefone. Então procura se informar aí no seu município, tá? E ao fazer isso, ao fazer essa denúncia, ou ações desse tipo, né, você pode estar evitando uma epidemia aí na sua cidade. Então, basicamente é isso. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o joinha, por favor, que ajuda bastante. E se não ficou bem explicado, eu peço desculpas. Cortou o vídeo. Se não ficou bem explicado, eu peço desculpas. Vou tentar melhorar, tá? E é isso. Um vídeo um pouco longo, mas é isso. Beleza? Até a próxima. Tchau.